Fala, minha fiel torcida, uma boa noite para você que tá chegando aqui agora no nosso canal e temos aí pós-jogo do Timão após essa vitória em cima do Ponte Preta. Então já vai deixando aquele likezão aí para estar nos ajudando e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações porque todos os dias buscamos informações atualizadas do nosso Timão para trazer para vocês. Então, sem muita enrolação, vamos aqui pro pós-jogo que eu separei para vocês, que está imperdível. Vamos assistir esse vídeo até o final e, se possível, compartilhar aí com 2 ou 3 corintianos aí. E mais uma vitória do Timão, bem merecida, apesar da qualidade do campo no dia de hoje, que não estava muito boa. Menos um time mais leve, né, para jogar em transição rápida, para tentar fazer marcação-pressão, com 3 atacantes leves, né, colocando o Romero de um lado, do outro, por dentro, né, o Yuri Alberto funcionando, do outro o Thales Magno funcionando como um terceiro atacante. Então, a característica era de um time para jogar em transição rápida. O gol até saiu dessa forma, né, mas dentro, obviamente, de condições inadequadas para a disputa do jogo. Acho que até no segundo tempo, o gramado absorveu um pouco mais a água, sim, né? Sim. E aí o jogo ficou um pouco mais intenso. Tanto que tivemos acréscimos, expulsão do jogador do Corinthians também, acrescentando ali mais minutos ao jogo. E o Corinthians conseguiu, pelo menos, suportar uma pressão da Ponte Preta, que eu acho que o efeito do clássico é trazido muito para o jogo seguinte. E quando você joga fora de casa, talvez diminua a pressão por conta de você jogar distante da maioria da sua torcida, mas, ao mesmo tempo, essas condições poderiam fazer com que o resultado não fosse inversamente proporcional ao desempenho, que não existiu. Basicamente, o jogo não permitiu. E como o André trouxe bem, né, o gol do Thales Magno com assistência de uma poça d'água, o que realmente resume um pouco o que foi essa partida. Até para a gente não estender sobre o gramado, mas é um ponto muito relevante. Acho que precisa ser mencionado, não pode não ser mencionado. Não, mas eu queria, até para matar, um caso como esse, retardar um pouco mais o início, ou realmente chegaria num momento que não tinha muito o que fazer, joga e é isso, porque a gente sabe que não tem data para passar para o dia seguinte, coisa e tal. Claro, a gente não vai ficar aqui também falando que é uma decisão fácil, seja da arbitragem ou delegado do jogo, as pessoas competentes, ficarem adiando jogos assim, como se, né, como se o calendário brasileiro comportasse datas vagas para realizar partidas que não aconteceram por causa desse tipo de coisa. Não estou dizendo que é uma coisa simples, existem compromissos comerciais com emissoras de televisão, são diversos, precisam ser respeitados, são muito valiosos, não se discute, né? A questão é, os jogadores têm condições de trabalhar, sim ou não? Estão expostos a um risco maior do que é razoável colocá-los, sim ou não? O que pensam os times, o que pensam as comissões técnicas, eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Agora, talvez, né, o fã de esportes que assiste o Sport Center hoje esteja nesse momento falando, mas que ingenuidade da sua parte, ninguém se preocupa mesmo com a qualidade do espetáculo no futebol brasileiro de maneira geral, porque se fosse assim, o calendário não seria como é. Né? Os campeonatos não começariam no Brasil ainda mais cedo nesse ano de 2025 do que aconteceu nos anos anteriores. Então, de fato, não é uma decisão simples, mas os jogadores precisam ser levados em conta. Em última análise, a qualidade do jogo que é exibido, oferecido ao público, seja no estádio, seja pelas televisões, que pagam caro para poder exibi-los, tudo isso deveria ser pensado e colocado acima de qualquer outro interesse ou qualquer outra circunstância. E teve uma coisa interessante, né, Elton, porque o jogo teve uma primeira alteração de horário. O Corinthians solicitou que esse início fosse ainda mais retardado. O árbitro disse que não. E o Corinthians não não apareceu na hora. Que era 8h15, né? 8h15 ele não, o Corinthians quer 8h30. Não, 8h15, tá bom, então a gente aparece às 8h30. Desculpa, a gente ri porque, né, parece uma coisa não profissional. E não é profissional mesmo, né? Num ambiente supostamente profissional. Mas não é para rir, é sério, né? Se você solicita, olha, precisamos mais de 15 minutos, essa é a nossa opinião, e as pessoas que decidem dizem, não, o jogo vai começar a tal hora, você tem que estar em campo pronto para jogar a tal hora, né? Em qualquer lugar onde o futebol
é respeitável do ponto de vista profissional, os acordos existem comerciais com televisões, emissoras de rádio, etc., para o jogo começar num determinado horário. E as equipes precisam respeitar isso. O Corinthians não poderia ter atrasado o jogo propositalmente. Elton. Os torcedores que vão para o estádio também, né? Claro. Alguns se programam para ir mais cedo para casa. O jogo, teoricamente, terminaria mais cedo. Os que conseguiram, nessa chuva em Campinas, ir para o Moisés Lucarelli. Eu acho que a gente tem, claro, colocar a questão do gramado no pacote. A gente está falando de um Corinthians que começa muito bem o campeonato em relação ao ano passado, por exemplo, né? Time que vem com uma campanha muito boa dentro do Campeonato Paulista. Por isso que eu acho que essas condições... A gente já viu muito Ramon Dias falar de circunstâncias além do jogo que influenciam no jogo, né? A questão de diretoria, por exemplo, né? A questão do Corinthians não estar tão tranquilo fora de campo, protestos de torcida, condições ruins de gramados no ano passado, por exemplo, o calendário, logística, tudo isso entra na conta quando a gente vai analisar um jogo de futebol também. Mas eu acho que no fim das contas, né, espremendo essa laranja, que estava muito recheada de água, inclusive, nesse jogo, é um Corinthians que talvez vire um pouco a página do derby, olhe para o campeonato também como um campeonato que o Corinthians se coloca hoje como um dos favoritos ao título, mesmo tendo times, talvez, o São Paulo e o Palmeiras, né? O Palmeiras muito irregular, o São Paulo começa muito bem a temporada. Eu acho que o Corinthians se coloca também como um time que pode ganhar um pouco mais de tranquilidade nessa primeira metade da temporada com um título estadual. Pode não ser o mais importante do ano, pode não ser o mais importante da história do clube, mas pode ser um elemento de tranquilidade a mais para que o Corinthians consiga superar as adversidades que superou no ano passado, com a reta final muito boa. E essa pequena adversidade, talvez, que muita gente pode colocar como uma mini crise, trazer os fantasmas todos de volta quando perde para o São Paulo. Então, acho que pro resultado do jogo, acabou sendo importante, obviamente, muito para o Corinthians e sua comissão técnica. Vamos voltar a falar mais sobre o jogo e também sobre o que a gente costuma fazer aqui de pegar algumas individualidades, André. Você sabe, eu gosto de falar disso como eu vejo virada de ano, né? Dos reforços que não vêm através do mercado, reforços de jogadores que já estão no elenco e eventualmente não foram tão utilizados. Eu quero falar do Thales Magno, que é verdade, foi bem logo que ele chegou, logo que ele chega ele tem ali uma sequência, depois ele fica fora alguns jogos, aí chega Memphis Depay, outros jogadores, o Garro já estava, mas ele se machuca, ele fica afastado. E aí, naquela reta final, a participação dele na sequência nem foi tão determinante. Mas nos últimos 5 jogos ele já fez 3 gols e é aquilo. Claramente vai ajudar esse ano. Estava lá, é um reforço já estando no elenco. Eu queria que você falasse sobre o Thales. O que ele pode representar esse Corinthians? Com o calendário que o Corinthians tem, Felipe, a minha impressão é que muita gente que não é considerada titular nesse grupo atual não só vai estar em campo em ocasiões importantes, como vai merecer um bom pacote de minutos, né? Isso aí parece aquela coisa de companhia de telefone celular, né? Pacote de minutos. Mas é isso, eu acho que o Thales Magno pode pensar em uma temporada com um papel importante no time do Corinthians, embora hoje as vagas no setor de ataque elas estejam preenchidas por jogadores que estão à frente dele, né? O Yuri Alberto, principalmente com o Memphis Depay, que são 2 figuras meio que inquestionáveis em relação à capacidade e titularidade. Agora, ele já demonstrou, como fez no início da sua passagem no ano passado, que tem um certo envolvimento mais íntimo, com bons momentos, com gols importantes. Ele logo que começou, logo que ele veio para o Corinthians, ele conseguiu gols no início, fez boas partidas, se envolveu em lances interessantes. Todo mundo no Corinthians lamentou quando ele se machucou, e aquilo que a gente sempre diz, não existe hora certa ou errada para um jogador se machucar, é sempre péssimo, mas aqueles que vêm numa boa fase, ou logo no começo, né, quando chegam a um clube, quando a expectativa é maior e tem um bom início e acabam se machucando, é claro que se lamenta muito mais. Então, ele tá ali. Fala, minha fiel torcida, e realmente aí eu concordo plenamente com os comentaristas, na verdade, que Thales Magno jogou aí
o fino da bola aí com a camisa do Timão, trazendo o gol da vitória do Corinthians em cima da Ponte Preta, apesar dessa qualidade do campo que hoje estava horrível, horrível. A bola não rolava, a bola quando rolava ficava engarranchada na água. Hoje o campo estava horrível para o jogo, mas mesmo assim o Timão foi lá e alcançou a vitória e trouxe pra gente mais essa felicidade. Eu queria deixar os créditos totais ao ESPN Sport Center, onde buscamos as informações aí nesse pós-jogo do nosso Timão. Obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Não deixou seu like ainda, deixe seu like aí para estar nos ajudando. E tamo junto, rapaziada. Vai Corinthians e vamos comemorar que o Timão ganhou.